Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindicato São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas espera aí, o nosso presidente Márcio vai te dar um recado. É isso aí, pessoal. O recado é para você que ainda não se inscreveu no canal do Cindy Guardas SP no YouTube. Não perca a oportunidade, aproveita e inscreva-se agora. Aproveita também e já ativa aí o sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da mão. Faça como os demais colegas, comentem no programa, curta, comente e compartilhe. Márcio, essa semana aqui, nosso prefeito Ricardo Nunes encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal. Faz um monte de mudanças lá, né? Trata de um monte de coisas, mas algumas dessas coisas interessam muito aos nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né, Márcio? É isso aí, Vilar. E assim, como você bem disse, é um projeto de lei que ele já entra praticamente aprovado, né? Pré-aprovado, vista a maioria que apoia o governo na Câmara Municipal, né? É o PL 826, o Vilar, de 2024, ele traz algumas alterações em algumas leis, né? É aquele catadão, né? Sim. Junta tudo, a gestão junta tudo lá, as alterações que tem que fazer ao longo do ano e faz nesse projeto de lei. Mas eu só vou ler aqui o que interessa realmente, efetivamente, para a Guarda Civil Metropolitana. Uma regra geral, que é na 8989, que é o artigo 51, que, aliás, o Cláudio pegava muito no pé do pessoal, o pessoal falava transferência, né? Sim. E transferência, ela não existe no âmbito da Guarda Civil Metropolitana, porque necessariamente tem que tirar o servidor da secretaria. Exatamente. E nós não temos hipótese de tirar o servidor da secretaria, ele continua dentro da secretaria, né? Então, nesse artigo 51, ele cria lá uma modalidade que se chama fixação de lotação. Então, hoje a gente tem a transferência. Sim. Aí a transferência é um camarada que ocupa um cargo, passa a ocupar um outro cargo em outra secretaria, só que da mesma denominação, né? Um exemplo, né? O AGPP, que nem é mais AGPP, mas Isso. O AGPP que está aqui na SMSU, e aí ele vai para a Secretaria Municipal de Educação. Isso. É uma transferência. Né? Ou engenheiro que sai da obras e vai para outra e tal. Isso é a transferência. A remoção é o seguinte, dentro da mesma secretaria, você tem várias unidades, aí você sai de uma unidade e vai para outra unidade dentro da mesma secretaria. Então, na Guarda Civil Metropolitana sempre existiu só a remoção, que é você pegar, né? Na publicação do Diário Oficial nem escreve remoção, eles escrevem lá remanejamento. Ficam remanejados e tal, né? Mas o ato é remoção. E eles criam aqui a fixação de lotação. A fixação de lotação ela vai ser parecida com a transferência. Qual que é a diferença? Ele não abandona o cargo que ele tem na secretaria. Porque a quantidade de cargos no município, ela é limitada, né? Sim. Então, a ICMSU, por exemplo, tem, 25 mil cargos, vamos supor. E a educação, 80 mil cargos. Se você sai de um cargo aqui e ocupa outro cargo lá, esse cargo aqui está vago. Sim. A fixação de lotação, você não deixa o cargo vago. Por quê? Porque o cargo vai junto com o servidor para outra secretaria. Então, a fixação de lotação aqui é o deslocamento do funcionário de uma para outra secretaria, subprefeitura ou órgão equiparado, desde que haja expressa autorização do órgão cedente e do órgão que recebeu o funcionário. Tá? Então é isso, ele leva o cargo junto com ele, ele não ocupa o outro cargo lá abandonando o cargo daqui, né? Então, agora existe a remoção e existe a fixação de lotação. É isso na 8989, lá no artigo 51, né? Sim. Mas vamos para o que interessa para a gente mesmo. Impacta mesmo. Né? O que interessa para a gente, Vilar, são duas reivindicações que o governo atendeu, que a gente reivindicou o ano inteiro praticamente. Uma delas o ano inteiro e a outra do meio do ano para cá, pelo menos, que foi a questão quando começou a dar problema. A primeira é que quando o governo fez a Lei 17.812, a opção pelo subsídio, bastante gente deixou de optar porque não era vantajoso, como é o seu caso. Sim. Você olhou lá o cálculo e falou, opa, não vou ganhar nada, para mim eu prefiro continuar no vencimento, que é mais vantajoso, né? Sim. A promoção horizontal dá 10%, em vez de dar 5%, né? Tem o quinquênio, tem a sexta parte. Então, cerca de 10% da categoria, um pouco menos, né, umas 600 pessoas, ficaram no vencimento e não optaram pelo subsídio. Passados 2 anos, essas pessoas já galgaram alguns vencimentos a mais na carreira, né? Por exemplo, um quinquênio que estava para receber, recebeu. Um grau, né? Uma letra, uma mudança de letra, a pessoa passou. Então, o vencimento da pessoa ficou um pouco maior, um pouco melhor. E, para fazer opção pelo subsídio novamente, a prefeitura precisava mexer na lei, porque ela não tinha previsão de abrir
o prazo de opção por decreto. Sim. Agora está mexendo. Exatamente. Então, a lei está autorizando que o executivo, por meio de decreto, faça o período de opção. E aí, inclusive, pode fazer 2, 3, 4 vezes por ano, quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Né? E nos termos que sejam mais vantajosos para que as pessoas realmente migrem. Né? Sim. E o que é interessante, Vilar? Que a data da contagem, a prevista na Lei 17.812 original, seria lá no dia 30 de junho de 2022. Né? Aqui, ele está autorizando a fazer a contagem no dia da adesão. Então, abriu lá um novo prazo, você vai fazer a adesão. No dia que você assinar a adesão, ele vai fazer a contagem do seu vencimento para transformar no subsídio. Será que vale a pena? Bom, para isso a gente tem um sindicato para fazer conta, né? Tem alguns que são fáceis. Isso. Eu vou dar um exemplo, uma colega lá da Casa Verde, classe especial. Ela veio falar para mim, poxa vida, eu não fiz adesão para o subsídio. Eu falei, mas por que você não fez? Eu estava esperando a sexta parte. Eu falei, nossa, mas nós falamos, inclusive, no programa. Para o CE, qualquer CE, sexta parte, era mais vantajoso ir para o subsídio do que permanecer no vencimento. Sim. Por algum motivo, ela não fez opção naquela época. Então, ela vai ter essa oportunidade agora, né, a partir da mudança da legislação, e, obviamente, quando o prefeito editar o decreto, né, para ela, né, conseguir sair daquela situação que ela está colocada, né? Que ela está perdendo dinheiro. E muito, né? Então. E muito dinheiro. E aí é o seguinte, nós já temos, na época de 2022, nós desenvolvemos uma calculadora de subsídio, que ela fazia o quê? Ela compara o vencimento com o subsídio para saber se é vantajoso. Sim. A gente vai pegar essa mesma calculadora, a gente só vai atualizar os valores nela, Sim. porque de 2022 para cá a gente teve algum reajuste mesmo que menor, mas tivemos, né? Então, fazer a atualização e a calculadora volta a funcionar. E aí, vai precisar de um decreto para abrir o prazo. Depois que passar a lei, aí provavelmente o executivo deve soltar o decreto. Talvez em janeiro, talvez em fevereiro, mas o executivo já demonstrou interesse em trazer... Senão não estaria num projeto de lei desse, né? Trazer esse pessoal para o subsídio. Então, a gente tem a expectativa de que muito em breve deve estar funcionando essa questão aí do subsídio. Lembrando que a promoção horizontal, a mudança de letra até a letra L, ela é exclusiva para o subsídio. Sim. Quem está no vencimento para no H. Exatamente. Né? Então, é uma das diferenças, né? Só que também a promoção horizontal, que é a mudança de letra, no subsídio é de 5% e no vencimento é de 10%, 10%. É o dobro, né? Sim. Bom, essa é uma das reivindicações que a gente tinha, inclusive consta na nossa pauta de reivindicação, e o governo atendeu. Mas ao longo do ano, depois que a gente protocolou a pauta de reivindicações, surgiu uma reivindicação nova, um novo problema. Um novo problema. E aí tem relação com a Previdência, né? O que acontece? Sim. Lá em 2021, o governo fez a emenda 41 de 2021, que é a nova reforma previdenciária do município de São Paulo. E ele criou uma regra que no município de São Paulo existe e em nenhum outro ente federativo existe, nem no governo federal, Sim. que é uma autorização para diminuir a idade conforme passa o tempo de contribuição. Essa regra é exclusiva nossa. Sim. E, assim, das regras que mudaram em 2021, é a melhor regra. De longe, não tem nenhuma regra que se compare com ela, né? Dentro da coisa ruim, é a melhor. É a luzinha, né? O pontinho de luz lá que guia a alma até a regra, né? Exatamente. Ela está no artigo 29, inciso 2, e o que autoriza a diminuição da idade está no parágrafo 5º. Essa regra está vigente. Então, o colega que tem lá ela estabelece um pedágio, mas para pessoa que está há bastante tempo já na corporação, já tem uma contribuição grande, o pedágio acaba não fazendo muito sentido, né? Sim. Mas a pessoa que, por exemplo, a pessoa que entrou em 92, 91, 93, eventualmente, mas que trouxe contribuição de fora, esse pessoal já passou dos 35 anos de contribuição, o homem, Sim. passou de 30 anos de contribuição, a mulher, né? Aí ela começa a reduzir a idade. Como a regra está vigente, hoje a pessoa pode ir lá e pedir aposentadoria e se aposentar. Né? Só que na hora que fizeram lá o texto da emenda 41, esqueceram, porque ele cria primeiro as regras previdenciárias de aposentadoria, depois as regras previdenciárias de abono de permanência. Sim. Esqueceram de colocar essa regrinha no abono de permanência. Aí chegou agora, no meio de 2024, já pagando abono de permanência para um monte de gente, né? Que algum procurador lá deu um pin e falou assim, opa... Não tem amparo legal. Não tem amparo legal, faltou suporte legal aqui. O que eles fizeram? Primeiro, cortou o abono de permanência de todo mundo, dos que recebiam e dos que estavam pedindo. Sim. Nós fomos lá e brigamos, eles voltaram a pagar de quem já recebia. Sim. Falou, opa, o ato já tinha sido executado, então vamos continuar a pagar, voltou a pagar. Só que os novos pedidos foram ficando lá, parados, fazendo uma pilhinha lá, já está com uma pilhona lá daquele tamanho lá, porque eles não eram deferidos, porque eles achavam que precisava do amparo legal, né? E aí, todas
todas as entidades do município, as entidades representativas, passaram a discutir com o governo a solução para esse problema. Nós, do Sindiguardas, inclusive, nós oficiamos o secretário Fabrício Cobra pedindo, olha, altera a lei. Se o problema é lei, altera a lei. Sim. Faz uma regra para que permita pagar o abono de permanência conforme a regra de aposentadoria, já que o texto constitucional fala aquele que reúne as condições de se aposentar e deseja permanecer em atividade tem que receber um abono de permanência. Está no texto constitucional. O doutor Marcos, ele é da Associação de Procuradores do Município. O doutor Marcos, por ser procurador do município, bastante experiente, ele falou assim, olha, Márcio, não precisa de uma regra nova. Nós procuradores, entendemos que não precisa de uma regra nova, porque é um ato de teleologia, de interpretação da norma, né? Mas, de qualquer forma, vamos propor também a alteração... uma regulamentação. Isso, a alteração da norma. Pois bem, nesse projeto, o 826, o penúltimo artigo, né, que é o artigo 10, ele fala: o abono de permanência assegurado pelo inciso 3 do caput do artigo 31, que é com fundamento no inciso 2 do artigo 29, combinado com o parágrafo 5º, é permitido o pagamento do abono de permanência. Então, aqueles processos do pessoal que pediu o abono de permanência por essa regra serão pagos. A pergunta que se faz é, a partir de quando? Aí a gente vai para o artigo 11 da lei, que ela fala da vigência da lei. Sim. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Ou seja, pela vigência da lei, o amparo jurídico passa a existir a partir da vigência da lei. Sim. Significa dizer que ele não vai pegar aquele período que o colega fez lá em julho, agosto, setembro, outubro. Quem estava recebendo, beleza. Continua recebendo. Né? E aquele colega que fez o pedido em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A partir da vigência da lei. Pelo texto da lei, a partir da vigência da lei. Pode ser que, por interpretação, os caras falam assim, ó, suprimida a lacuna, pague-se lá o atrasado. Sim. Pode ser que isso aconteça. Eu, sinceramente, não botaria minhas fichas nessa aposta. Eu não apostaria nesse sentido. Eu acredito que eles devam pagar a partir da vigência da lei e o que ficou para trás, resta para trás, né? Exato. Márcio, vale a pena fazer uma discussão judicial sobre isso? Deixa quieto. Eu acho que o valor o valor é pequeno. E o risco de perder é alto, né? A gente tem uma PEC 66 que pretende tirar essa regra de você, né? Darcy de Matos foi um pai lá que conseguiu tirar isso como relator lá, tirou esse trecho, mas tem uma PEC 66 que busca tirar isso aqui de você, e a gente tem um Ministério Público que adora fazer esse tipo de discussão. Exatamente. Né? Aliás, fazendo até um adendo aqui, e o Ministério Público pediu a inconstitucionalidade da lei de aposentadoria de São Bernardo do Campo. A gente já tinha falado aqui, essa lei vai passar pelo mesmo problema que passou a lei de São Paulo, né? Vício na forma, vício na matéria. Exatamente. Então, a gente já tinha avisado. Agora, o Ministério Público descobriu a lei, foi lá e entrou com ação direta de inconstitucionalidade. A lei vai cair. Não é porque eu estou torcendo contra. Mas a gente conhece o TJSP. Com uma diferença que cita lá o 4B do artigo 40. Né? Exatamente. Deveria estar ali. Não está, Agora, se essa lei já produziu efeitos, meu amigo, infelizmente para você, colega guarda municipal de São Bernardo do Campo, se você se aposentou por essa regra, provavelmente você vai ser desaposentado. Prepara o espírito, meu amigo, porque a gente viu isso acontecer em São Paulo. Sim. Né? E não foi assim, a gente também chegou a avisar, gente, essa lei tem problema. Sim. Né? Então, não é nossa categoria, mas a gente faz o estudo do direito e assim, a gente dá um toque, né? Então, já vimos acontecer, tudo leva a crer, acontecerá novamente. Né? Por causa desse tipo de coisa que a gente fala que talvez não seja viável fazer a discussão desse abono de permanência que ficou para trás. Cada um é livre para fazer o que quer. Exatamente. Mas eu vou falar por que caiu a emenda 39 de 2015. Lembra da emenda 39 de 2015? Sim. Que ela falava lá 25 anos de efetivo exercício, sendo 20 na categoria e tal, sim, 30 de contribuição, né? Por que ela caiu? Porque ela não dava paridade e integralidade. Os colegas aqui se aposentaram por ela. E na hora de ter o cálculo veio menor e o colega se aposentou sem paridade, o que ele fez? Ele foi para a justiça questionar a lei. Nesse momento, o Ministério Público descobriu a lei. Opa. Porque ele foi intimado. Aí ele falou, embora o colega tenha a razão em pedir, essa lei é inconstitucional. E foi lá e pediu a inconstitucionalidade da lei. E deu então, levar esse tipo de discussão para o Poder Judiciário, eu acredito que não seja um caminho, mas cada um é livre para fazer o que quer, né? E
assim, orientação a gente dá. As consequências dos atos é de cada um que faz o que quer também. De qualquer forma, ela resolve o problema. Você que fez o pedido de abono de permanência e estava lá parado, mais hora, menos hora, sai nessa lei, ele vai ser deferido, né? Exato. Se você preencher os requisitos, vai ser deferido e você vai receber seu abono de permanência. Se você quiser se aposentar também, basta pedir aposentadoria e seguir na sua inatividade, né? É o governo de São Paulo, o município de São Paulo, mais uma vez, atendendo às reivindicações da categoria, feitas pela entidade representativa de classe, né? Já atendeu algumas lá atrás, a gente falou aqui de reforma de unidade, aquisição de equipamentos e tal, EPIs, e agora atendeu mais duas, né? Esperamos que a gente siga 2025 apresentando demandas, que as demandas sejam solucionadas, né, Vilar? Sem dúvida, é isso aí. Márcio, para complementação da semana, né? Diga-se de passagem, uma semana de boas notícias, né? E esse tema é mais uma boa notícia. Um problema recorrente, né? Que era dos policiais que queriam adquirir seu armamento, comprar seu armamento, né? De calibre restrito, apesar da norma permitir, né? E não existia um consenso entre a Polícia Federal e o Exército, né? E aí saiu a portaria conjunta, número 1, né? Entre Polícia Federal e Exército, regulamentando finalmente, né? Isso quer dizer que a burocracia vai discorrer, vai andar, né? Exatamente, Rafael. É uma norma tardia, né? O decreto 11.615, deixa eu ver a data é de julho. O decreto 11.615 é de julho. É o decreto que autorizou a aquisição de armas restritas, né? Em substituição anterior, que também já autorizava. E não tinha regulamentação sobre isso, né? Aí um monte de colega ia lá na Polícia Federal, eu ia lá na casa de arma, comprava, adquiria a arma, né? Falava, olha, eu quero essa 9mm, eu quero essa 45, essa .40. Aí, quando entrava com a documentação na Polícia Federal, ficava parada. Quando não ficava parada, voltava com indeferimento, né? E o colega tinha que voltar na loja e renegociar a arma. Muitos trocaram o calibre. Foi lá e falou assim, ó, devolva a 9mm e quero uma 380, eu quero um 38. Muitos, porque não quiseram esperar sair a regulamentação e já tinha um indeferimento da Polícia Federal, que fazia indeferimento por falta de existia esse trâmite mesmo. Até existia uma norma que autorizava, que era o decreto, mas não existia uma tramitação interna de como comunicar. Sim. Porque qual que é o problema, Rafael? No artigo 27 da Lei 10.826 fala o seguinte, produto restrito, qualquer produto controlado ou restrito, a autorização é emitida pelo Ministério do Exército. Então, é o Exército que autoriza a aquisição de produtos restritos, esses produtos controlados, certo? Só que nós, na condição de porte por prerrogativa, nós fazemos o registro das nossas armas no Sinarme, com exceção dos policiais militares, que eles são Sigma, né? Mas as nossas armas é no Sinarme, Polícia Federal. E aí fica naquele embate. Peraí, como é que o Exército autoriza e a Polícia Federal emite o registro? Não seria o Exército que teria que emitir o registro? Ficou nesse embate, não existia um procedimento. A Polícia Federal falava, ó, indeferido, devolvia para o pessoal. A portaria número 1 resolve esse problema, coloca agora um procedimento para aquisição, renovação de registro, se for o caso de alguém que for renovar, mas principalmente, Rafael, de transferência de sistemas. Tem bastante colega mesmo que comprou arma na modalidade caçador, atirador, colecionador, que comum. É o CAC, né? Ele tem um prazo aqui para trazer essa arma para o Sigma. Para o Sinarme. O CAC ele está no Sigma, ele tem um prazo para trazer essa arma para o Sinarme. Então, essa portaria também vai estabelecer isso aí. Vamos lá, vamos dar uma vasculhada nela aqui, porque ela tem bastante coisa que interessa para a gente, né, Rafael? Primeira coisa, lá no artigo 2º dela, ela fala o seguinte, os integrantes dos órgãos e instituições de que trata o artigo 34 do decreto 9847, ativos ou inativos, poderão adquirir até 2 armas de fogo de uso restrito. Então, primeira coisa, as guardas municipais estão no inciso 11 do artigo 34 do decreto, certo? Segunda coisa, fala, ativos ou inativos poderão adquirir. Significa dizer que o policial que está na ativa e o aposentado podem adquirir até 2 armas de fogo de uso restrito. Só que mais para baixo você vai ver que tem requisitos para aquisição. Sim. E um dos requisitos para aquisição é ter o porte de arma. O nosso aposentado não tem o porte de arma. Como é que ele vai adquirir se ele não tem o porte de arma? Né? Por isso que eu tive uma conversa com
alguns colegas lá num evento que a gente vai falar aqui depois, e os colegas falaram assim, é melhor adquirir enquanto está nativo, que depois que passa para inatividade, um dos requisitos é para arma restrita, tá, gente? Para arma não restrita, segue a 10.826 e o decreto 11.615, que é a regulamentação dela, né? Então, vamos lá. O inativo não consegue adquirir a arma de uso restrito porque ele não tem o porte de arma. Sim. E a quantidade? Aqui no artigo 2º fala que até 2 armas de fogo de uso restrito. Lá no 11.615 fala que também pode adquirir até 2 armas de fogo. E aí não fala lá uso permitido ou uso restrito. Fala 2 armas de fogo, certo? Há uma interpretação de que seriam 4 armas de fogo, né? Eu acho que a Polícia Federal vai precisar esclarecer isso, porque eu acredito que não serão 4 armas de fogo. Serão 2, podendo ser até as 2 restritas. Sim. Entendeu? Então seria 2 no total, podendo ser uma não restrita e uma restrita, 2 restritas ou 2 né, de calibre permitido. Então, mas a Polícia Federal é que vai tirar essa dúvida. Exatamente. Só que tem uma coisa. Pessoas, durante o governo Bolsonaro, os decretos que saíram tratando de armas, e são um monte lá, cada 15 dias está saindo um decreto, autorizavam a aquisição de arma de fogo de uso restrito com menos requisitos e em maior quantidade. Então teve colega, por exemplo, que adquiriu 2, 3, 4 armas. Tem colega que tem arma longa e arma curta. Então tinha um colega lá que tinha 6 armas e tal. Essas pessoas que já têm essas armas não precisam se desfazer delas. A portaria garante que essas pessoas tenham direito à manutenção delas. Vai ter que seguir alguns requisitos da portaria? Ok, sim, mas ele não precisa abrir mão das armas que ele já tem, né? Então, no artigo 2º aqui, a gente já falou que são 2 armas restritas e tal. Aqui tem uma novidade. Alguns colegas adquiriram a CT9, que é a arma longa, né? De alma arraiada, calibre 9mm, ou seja, uma arma longa restrita. Exato. Essa portaria proíbe a aquisição de armas longas, arma longa restrita para guardas municipais. Ela autoriza para algumas categorias, que estão no inciso 1, 2, 5 e 8 do decreto. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e mais um órgão lá que eu não me lembro de cabeça. Mas, para nós, a perícia, o pessoal da perícia lá, eles estão autorizados a adquirir arma longa, né? Só que ele tem que estar ativo também, viu? O inativo não consegue, tem que estar nativo. Sim. Ele consegue adquirir uma arma longa, como por exemplo a CT9. E você, colega que já tem a CT9, está registrada certinho, precisa abrir mão dela? Não. Aqui garante que você pode permanecer com ela, não precisa desfazer da sua arma de fogo, porque você adquiriu antes da vigência da portaria, né? Vamos seguir aqui a portaria, ver o que mais que ela fala. Sim. Os integrantes das instituições de que trata o caput, que são inclusive os guardas, que adquirirem armas de fogo quando em serviço ativo manterão a propriedade ao entrar na atividade. Aquilo que eu te falei. Ativo hoje, pela regra, nós temos porte. Inativo, não. Então, você compra a arma enquanto está ativo e quando você se aposentar, você mantém a posse da sua arma. Ele não vai te dar o porte, mas a posse é garantida pela portaria. Né? E o porte de arma você tem que pleitear junto à Polícia Federal, porque o nosso convênio não nos autoriza a portar a arma durante a inatividade. E a gente vai ver aqui, Rafael, no artigo 3º que, para os guardas municipais, tem alguns requisitos extras para aquisição de arma de fogo de calibre restrito. Gente, eu vou falar mais uma vez. Tudo que eu estou lendo aqui é para aquisição de arma de fogo de calibre restrito. Para arma de fogo de calibre permitido, segue a 10.826, segue o decreto 11.615, que não é essa regulamentação. Isso aqui é para calibre restrito. O que o guarda precisa ter para adquirir uma arma de fogo de calibre restrito? Primeira coisa, ele tem que ter o porte de arma. Se for um colega que tem restrição ao porte de arma, ele não adquire, tá? Então, quando você for fazer sua aquisição, a sua funcional vai ter que estar com porte de arma válido. Exato. Segunda coisa, a sua guarda, a sua instituição tem que ter convênio com a Polícia Federal. A nossa tem, São Paulo tem, então a gente não vai ter esse problema. Mas tem bastante guarda que não fez o convênio. Brasil afora tem um montão de guarda aí que não fez o convênio. Esse colega vai ser impedido de adquirir arma? Não. Ele vai poder adquirir arma de calibre permitido. Ele não vai ter acesso a calibre restrito. Sim. Né? Então, é uma das exigências que eles colocaram aqui. Deixa eu ver mais aqui. Olha que interessante, Rafael. Os integrantes dos órgãos constantes do artigo 6º, incisos 3, 4, 3, 6, 7
10 e 11 da Lei 10.826, lembra que a gente está no inciso 3º lá? Assim como os magistrados e membros do Ministério Público e tal, deverão comprovar a aptidão psicológica e capacidade técnica específica para o armamento pretendido, mediante atestado da instituição de origem ou de profissional credenciado pela Polícia Federal. Atualmente, a nossa ordem interna, a nossa normativa interna, que trata de porte de arma, é a ordem interna número 09 de 2024, que é desse ano, é bem recente. Ela já autoriza lá no item 42 dela, a DIP a emitir esse documento que vai atestar que você está apto na avaliação psicológica e você passou na capacidade técnica, tá? Então, a gente já tem um dispositivo normativo que autoriza a fazer isso aí, né? E olha isso aqui, ó. Fica concedido aos integrantes dos órgãos e instituições que trata o artigo 34, que possuam armas de fogo nos arquivos de CAC, com certificado de registro de arma de fogo e certificado de registro CR válidos expedidos pelo Comando do Exército, o prazo de 180 dias para solicitar a transferência dos referidos acervos para o SINARME. Ou seja, o colega que tem a arma, que é o CR, não o CRAF, ele tem o CR, que ele foi emitido como CAC, se ele for policial, aqui eu estou falando das guardas municipais, mas outras também, ele tem 180 dias para trazer essa arma do Sigma para o SINARME. É um processo de transferência, é um pouco burocrático, essa portaria explica. Demora. Eu não vou explicar aqui porque ele é bastante burocrático e não é todo mundo que tem esse tipo de caso. Mas o colega que tem o CAC lá, o CR de CAC, vai ter que tem 180 dias a partir da edição da portaria para transferir para o SINARME, do Sigma para o SINARME, tá? Márcio, deixa eu abrir um parênteses desse item. Veja só, nesse concurso tem sido muito comum, né, os terceiras classes já entrarem, né, na Guarda Civil, de arma, né? já com posse de arma, justamente por serem CACs, né? E assim, é uma coisa, outra coisa, né, Márcio? A gente sabe que o período que as pessoas estão na academia é um período que as pessoas vão dispendiar de muito tempo, né? Muitas vezes não vai ter essa janela para poder ir para outro estado, que muitas pessoas são de outros estados, mas a legislação ela não quer saber. Ela te dá os 180 dias e você, policial GCM terceira classe, obedeça esse prazo, porque se passar os 180 dias... Vai ficar irregular. Vai ficar, exatamente. Vai ficar irregular e assim, tem sanção, você pode perder sua arma. Tá no estágio probatório. Por aí vai, né? Vamos seguir aqui. O processo para aquisição de arma de fogo. Olha que interessante. O processo para aquisição de arma de fogo de calibre restrito. Vou colocar aqui alguns requisitos, tá, pessoal? Ó, o primeiro requisito, o interessado deverá preencher requerimento, é um requerimento que está no anexo da portaria, conforme o modelo constante no anexo A, com a anuência do órgão de vinculação. Significa dizer que se o comando não autorizar, não compra. Você tem que ter a anuência do órgão de vinculação, ou seja, o órgão de vinculação é a Guarda Civil Metropolitana. Sim. A Guarda Civil Metropolitana tem que anuir, tem que te dar autorização para você adquirir essa arma. Márcio, mas eles podem negar? Obviamente. Obviamente que pode. Principalmente para casos de restrição ao porte de arma. Principalmente. Você vai lá, faz o pedido lá. Bateu na DIP lá, você vai... eu tenho algum caso aqui que me restringe o porte de arma. É com certeza que eles vão negar essa aquisição. Eles não vão te autorizar a adquirir essa arma, tá? Aí protocolar o pedido na Polícia Federal responsável pelo SINARME. Como que a Polícia Federal vai fazer? Ela vai recepcionar o pedido. Olha que interessante. Recepciona o pedido lá. Confere toda a documentação. O delegado regional responsável pela Polícia Federal dá lá o deferimento, né? Ele defere ou indefere, né? Mas ele defere lá o pedido, manda para o Comando do Exército. O Comando do Exército confere novamente toda a documentação, né? Talvez com um pouco mais de acesso a dados, né? Que o Comando do Exército tem um pouco mais de dados do que a Polícia Federal. E ele retorna para a Polícia Federal com autorização de compra. Aí o Comando do Exército fala assim, está autorizada a compra. A Polícia Federal defere, despacha lá a autorização de compra, o colega volta na loja e faz lá o trâmite final, né? Faz o registro, o CRAF e tal, volta na loja lá e pega a sua arma. Ele só vai ter acesso à arma, pegar a arma, quando o CRAF tiver sido expedido. E quando o CRAF for expedido, ali se encerrou o processo de aquisição de arma junto à Polícia Federal. É um pouco burocrático, não dá para dizer que vai ser rápido, né? Porque só essa tramitação, Polícia Federal, Comando do Exército, vai se saber quanto tempo leva,
né? Então não dá para dizer que vai ser rápido. Mas esse é o procedimento, tá? Agora vamos lá. Alguns outros requisitos para aquisição de arma de fogo de calibre restrito. Esses são exclusivos para guardas municipais, tá? Aquele que eu falei que é anuência do órgão de vinculação é para todo mundo, não é só para guardas municipais. Agora, esses que eu vou falar aqui são exclusivos para guardas municipais. Olha só. Certificado de curso de formação profissional ou de capacitação nos termos previstos no Ministério da Justiça, constando aprovação no teste de aptidão psicológica e de capacidade técnica, equivalente à mesma espécie do armamento pleiteado. Ou seja, lá na Academia de Formação, a gente já faz o curso de pistola com a 9mm. Então, a gente já tem a capacidade técnica para a pistola 9mm. Se a gente for adquirir uma pistola 9mm, a gente não vai ter problemas com essa aquisição, porque a Academia de Formação atesta esse camarada está habilitado a trabalhar com a pistola 9mm, ok? Sim. Realizado por profissionais credenciados da Polícia Federal, os nossos instrutores são credenciados, tal. Ambos com prazo não superior a 1 ano, contato da data de avaliação. Ou seja, quando o comando for emitir, ele tem que ver qual foi a sua última avaliação. Se for mais de 1 ano, não vai adiantar nada ele emitir. Você vai ter que fazer novamente a avaliação, né, a avaliação psicológica mais a capacidade técnica, para poder adquirir sua arma de fogo. Se ela tiver mais de 1 ano. Se tiver menos de 1 ano, você vai conseguir esse documento que está lá naquele item 42 da ordem interna, que é um documento que o comando da guarda, por meio da DIP, expede lá. Isso. Né? Gera o procedimento comum, a questão do prazo de 1 ano, né? Isso. Cópia da GRU, que é Guia de Arrecadação da União, Guia de sei lá o que, recebimento da União. Cópia da GRU e comprovante de pagamento da taxa de aquisição de PCE, que é Produtos Controlados pelo Exército, conforme Lei 10.834. E agora, qual que é o valor? Eu olhei lá o anexo da Lei 10.834 lá e tem um monte de valor. Tem um valor lá que é de R$5.000. E agora, qual que é o valor dessa aquisição de PCE? É R$25. Ufa, Márcio. Assustei, né? A ideia era assustar mesmo. É R$25. Lá se foi as 10 DEACs? Não, né? Então, essa GRU e a taxa são só R$25, né? Tem uma outra taxa lá que é para emissão de um certificado que custa R$10. Eu não sei se eles vão exigir essa, mas se exigir, no total vai dar 35. Sim. Não é nada assustador, não, tá? Vamos lá. Os documentos previstos nas alíneas C e D, do inciso 5º, tal, poderão ser dispensados, desde que o responsável legal pela Guarda Civil Municipal mantenha tais documentos arquivados. O que é o C? São as certidões de antecedentes criminais. Sabe aquele montão de certidão? Sim, sim. E o D? O certificado que é aquela declaração que a DIP fornece. Se a instituição atestar para a Polícia Federal que as suas certidões estão ok e você tem avaliação psicológica e você tem a capacidade técnica, você está dispensado de comprovar esses documentos, né? Então, num documento só, emitido pela DIP, por exemplo, poderia constar lá, olha, o Rafael Martins de Oliveira está apto na avaliação psicológica, ele fez a capacidade técnica para a pistola 9mm e as certidões dele estão ok. Então, num documento só, ele já consegue emitir tudo isso. E aí, fica uma pergunta. Eu já falei que tem que ter anuência do comando da guarda para você adquirir uma arma de calibre restrito. Eu já falei que alguns documentos aqui são emitidos pelo comando. A ordem interna 09, ela já trata de algumas dessas documentações, mas ela não trata de todos os requisitos. Então, talvez o comando da guarda tenha que mexer na ordem interna 09, adicionando mais alguns itens lá, para poder emitir um atestado que consiga colocar tudo que a portaria pede, tá? Como que a gente vai saber isso? A gente vai pedir uma reunião com o comandante Agapito para entender se vai ser necessário fazer essa alteração na ordem interna 09 e se eles vão fazer, como vão fazer, ou como que eles vão emitir essa autorização para compra, né, essa anuência, não uma autorização, mas uma anuência de compra, como que eles vão emitir esse documento que solicita aqui na portaria. Nós vamos pedir na próxima semana uma reunião com o comandante Agapito para entender o que eles vão, quais são os próximos passos aqui do comando sobre isso aí. O que você que quer adquirir uma arma já pode saber? Você já pode fazer um relatório solicitando a DIP a emissão desse documento. Se tiver que fazer alguma alteração, provavelmente a DIP segura lá alguns dias lá, até tomar uma decisão e tal, mas já pode fazer o trâmite, né? Lembrando que você tem que estar com porte de arma em dia. Se tiver com restrição ao porte de arma, pode até fazer também, mas ele vai ser indeferido, né? Exatamente. Então vamos lá. Ô Márcio,
quando você fala do porte em dia, inclusive, de maneira abrangente, você está falando as entrelinhas, né? Aquele servidor, né, que tem alguma medida protetiva em seu desfavor, ele não vai conseguir, muito provavelmente. É bem esse termo que eu ia falar agora, Rafael, porque tem um parágrafo 6º aqui que fala o seguinte. Olha o que fala o parágrafo 6º. As certidões de antecedentes criminais deverão atender os requisitos do artigo 15, parágrafo 4º do Decreto 11.615. O artigo 15, parágrafo 4º do decreto fala o seguinte: na certidão deve constar que você não tem o quê? Processo criminal em seu desfavor, processo de distribuição criminal em seu desfavor, processo de execução criminal em seu desfavor, e na mesma certidão não pode ter o quê? Procedimentos investigatórios e processos criminais. Significa dizer, meu amigo, que se houver um inquérito contra você, já é o suficiente para você não adquirir a arma de calibre restrito. Se houver um processo criminal que você não foi condenado ainda, você está fazendo a sua defesa, elaborando a sua defesa ainda, já é o suficiente para te restringir o acesso à arma de calibre restrito. Sim. Então, na certidão, vai ter que constar lá que você não foi condenado, não, a condenação não foi executada e que você não está respondendo a processos investigatórios e nem processos criminais, tá? Eu falo isso, Rafael, por quê? Recentemente não teve lá o inquérito da polícia, do Ministério Público lá sobre Cracolândia, que falaram que era milícia, que não sei, aquela baboseira toda lá. Sim. Aquele inquérito foi suficiente para restringir o porte de arma de um monte de colega. Sim, pelo menos uns 20 aí tiveram o porte de arma restrito. Por essa regra, se ele for fazer uma aquisição de uma arma de calibre restrito, vai cair na mesma regra e provavelmente vai ser indeferida essa aquisição por causa do procedimento investigatório que existe em curso. Sim. Você vê, pode não ter fundamento nenhum, não é condenação, não tira a inocência de ninguém, mas impede o exercício de um direito. Sim. Né? Tá positivado. Tá? Poderá a autoridade competente da Polícia Federal solicitar um documento que comprove o vínculo ativo do servidor. O vínculo ativo nosso tá fácil, porque quando você apresenta a funcional, se o camarada tiver inativo, na funcional vai estar escrito que é semi-aposentado. Exatamente. Na parte do porte de arma lá atrás vai estar escrito restrição ao porte de arma. Então, se você entregou a sua funcional e sua funcional estiver em dia, é porque você está no regime ativo. Exatamente. Né? E a própria anuência também da instituição também já mostra a atividade, né? Mais para baixo, no artigo 10, vai falar da transferência do Sigma para o Sinarme, né? Inclusive dando o prazo. É uma parte mais burocrática, uma parte mais chata, que quem quiser, fosse filiado ao sindicato e nos procurar, a gente consegue até ajudar na leitura e interpretação da norma e tal, mas bem burocratizinha, chata mesmo. Viu? Exatamente. Ô, Márcio, é demais, mas mais uma vez, você terceira classe que está vendo esse programa, que sabe que tem um outro colega que está nessa situação, pede para ele nos procurar e você também nos procure. Sim, para fazer essa transferência, né? Vamos lá no artigo 15 agora da portaria. Os integrantes das instituições públicas que já possuírem arma de fogo de uso restrito em quantidade superior ao previsto nessa portaria poderão com elas permanecer e adquirir a munição correspondente nos termos do artigo 79 do Decreto 11.615. Né? Lembra que eu falei que quem tem 6 armas, 5 armas, 4 armas, comprou na vigência dos outros decretos, pode permanecer com todas elas, não é obrigado a abrir mão. E a quantidade de munições? Quantas munições eu posso adquirir? Até 600 cartuchos por ano por arma. Então, eu tenho uma arma, 600. 2 armas, 1.200 cartuchos é o que eu posso adquirir. Agora, aqui é uma inovação. E essa é uma inovação que, assim, eu falei que vai ter que mexer na ordem interna 09 do comando, principalmente por causa disso aqui. Os servidores ativos e inativos com porte por prerrogativa ou disfunção, a gente tem que saber fazer a leitura correta para poder fazer a interpretação correta. Os servidores ativos é uma coisa. Os servidores inativos com porte por prerrogativa de função é outra coisa. Sim. Os dois estão no mesmo bolo aqui. Vinculados ao Sinarme, serão submetidos para a manutenção do CRAF à avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo a cada 3 anos, por profissional de psicologia disponibilizado pela instituição respectiva. Olha que interessante. Se eu tiver uma arma de fogo de calibre restrito, a cada 3 anos, como eu sou ativo, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica. Só que essa avaliação psicológica é feita pela instituição. Entendeu?
Você viu como está vinculado a arma restrita, de calibre restrito, à instituição? A anuência da instituição, os documentos cedidos pela instituição. Sim. Agora, a avaliação psicológica, que é trienal, tem que ser feita pela instituição. Eu não vou fazer essa avaliação pela instituição se eu for aposentado com porte de arma por prerrogativa de função. Ou seja, já não é o caso do nosso aposentado, porque o nosso aposentado não tem porte de arma por prerrogativa de função. Se aplica às guardas municipais. Então, essa questão do aposentado fazer que essa avaliação psicológica do aposentado ela não é trienal, ela é quinquenal. Mas no nosso caso do guarda já não se aplica. Por quê? Porque o nosso caso a gente não tem o porte por prerrogativa de função na inatividade. A gente tem atividade na atividade. Sim. Na inatividade, não, tá? Isso, então, lembrando, mais uma vez, que é calibre restrito, calibre restrito. Isso vai ajudar o servidor, né, Márcio? A decidir qual armamento que ele quer, se é permitido, se é restrito, né? Tudo isso ele tem que levar em consideração. Inclusive, agora tem até um calibre novo, Rafa, acho que o calibre 38, a gente conhece ele sempre pelo revólver, né? Mas acho que agora tem um calibre 38 para pistola. Eu não estudei ainda isso a fundo, mas me parece que tem um calibre novo aí, que é parecido com 38 para pistola. Não sei se é bom, se não é, mas por aí vai. Então aqui fala que o servidor aposentado tem que ser submetido a essa avaliação psicológica também, mas aí passa a ser quinquenal e o servidor teria que ter porte por prerrogativa de função, que não é o nosso caso, tá? Então, essa regra aqui ela não vai se aplicar para o nosso aposentado. A ser bem sincero, eu não sei como que o aposentado vai fazer quanto a esse requisito. Eu acredito que ele vai acabar fazendo trienalmente mesmo, mas ou a instituição avalia ou ele vai ter que procurar uma forma de avaliação por fora, né? Mas a avaliação trienal ela é obrigatória para a manutenção do CRAF. E olha só que interessante. Qual que é a validade do nosso CRAF atual, Rafael? Indeterminado. Indeterminado. Nosso CRAF ele tem validade indeterminada, só que a cada 3 anos tem que fazer a avaliação psicológica. Então, o CRAF não tem uma data de vencimento, mas você tem a data de vencimento da sua avaliação psicológica. Dá para fazer um paralelo com a CNH, para quem tem lá o exerce atividade... Não, CNH categoria C para cima, que é obrigado a fazer o toxicológico. O toxicológico, ele não está vinculado ao vencimento da CNH, porque o toxicológico ele tem um período e o vencimento da CNH tem outro. Exatamente. Né? Então, por exemplo, durante o vencimento de uma CNH, eu fiz 2 toxicológicos. Né? Então, no registro de arma vai ser a mesma coisa. A validade é indeterminada, mas de período em período você tem que fazer alguma coisa lá, que no caso é a avaliação psicológica trienal. Né? Aqui fala da transferência de titularidade, né? Que é o pessoal que está do SIGM que vai para o Sinarme, que eu já falei que eu não vou passar aqui, senão esse programa vai ficar com 2, 3 horas de duração e não dá, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. No final. A quantidade de cartuchos, né? Fala de 600 cartuchos por arma registrada. Aquisição de acessórios. A aquisição de acessórios de arma de fogo, considerados produto controlado do Exército, para as armas cadastradas do Sinarme, será autorizada pelo Exército. Ou seja, eu comprei a arma, eu já tenho a arma, já tenho o registro dela. Eu quero comprar um acessório para ela, eu tenho que pedir a autorização para o comando do Exército. Mas essa aquisição vai seguir o mesmo trâmite da arma. Quero comprar um equipamento, vou na Polícia Federal, peço autorização, a Polícia Federal faz o trâmite de ida, faz o trâmite de volta, me dá autorização para a compra do acessório de produto controlado do Exército. Só que dentre esses acessórios, tem 2 aqui que você não pode comprar. Acessórios com visão noturna ou termal. Então, aquela mira termal e de visão noturna não pode. E nem supressor de ruído. Esses 2 você não pode. Os demais acessórios para a arma, você pode comprar com autorização do Comando do Exército. Ficou um pouquinho extenso, ficou um pouquinho burocrático, ficou um pouquinho confuso, mas é para isso que você tem sindicato. É para estudar a norma e te ajudar a tramitar as coisas que são do seu interesse, né? Exatamente. Nosso departamento jurídico pode ajudar, nossos diretores estão hábeis também a ajudar nesse sentido, né? E o processo agora na Polícia Federal, a Polícia Federal abre, né? Eles têm um sisteminha lá de SEI lá deles lá. Isso. Você pode fazer essa tramitação tudo online, né? Você sobe a documentação e tal. Tem uma parte chata lá de subir a foto lá que eles não aceitam qualquer foto. Tal, uma partezinha mais chata. Ou você pode ir na Delegacia de Polícia Federal, Rua Hugo Dantola, né, Lapa, lá tal, e fazer toda essa tramitação por lá. Que é importante você saber. Tá vinculado à sua atividade policial na Guarda Civil Metropolitana. Márcio, pedi baixa.
essa regra não se aplica mais a você. Tá? Você vai ter que buscar a regra que é provavelmente a do CAC, né? A regra que é para colecionador, atirador, caçador, a não ser que você vá para uma outra instituição de segurança. Né? Porque aqui a gente está falando de aquisição de arma de fogo de calibre restrito por prerrogativa de função. Né? Então, pediu baixa da Guarda Civil Metropolitana. Eu não tenho dúvida que a Guarda Civil Metropolitana vai comunicar à Polícia Federal que você pediu baixa. Certamente. Ou seja, aquele registro que você tinha com data de vencimento lá permanente, ele vai ser alterado, a Polícia Federal vai te notificar e você vai ter que fazer essa regularização de outra forma, conforme o destino que você tomou. Se foi para outra força e tal, e por aí vai. Márcio, e para finalizar, um último lembrete, né? Os e-mails que os colegas receberam relacionados ao registro. Bem falado, viu, Rafael? A própria Polícia Federal colocou no site dela, lá na abinha Sinarme, você clica lá na abinha Sinarme lá, eles colocaram um comunicado. Aquele e-mail foi disparado para todo mundo que tem CRAF emitido ou porte de arma emitido. Porque tem colega que nem tem arma particular e recebeu o e-mail. Sim. Então o Sinarme, de uma forma automática, pegou assim, esse camarada tem porte de arma, esse camarada tem CRAF emitido, vou disparar um e-mail aqui, lembrando da renovação do registro dele, tá? Para você que é policial da Guarda Civil Metropolitana, pode desconsiderar esse e-mail, porque o seu CRAF ele tem validade permanente desde que você tenha renovado. Exatamente. Né? Não adianta pegar lá o CRAF vencido e falar assim, esse aqui tem validade permanente. Lembra que tem alguns programas aqui para trás aqui, né? Se for o caso, a gente até coloca o link aqui para você lembrar, mas a gente explicou passo a passo de como fazer o CRAF. O pessoal aqui da administração do sindicato, aqui, os funcionários ajudaram um monte de colega a fazer a emissão do CRAF. O CRAF chega no e-mail, bonitinho lá, vem num processinho lá da Polícia Federal e tal. Então, assim, se estava vencido, quando saiu o decreto 11.615, que foi o que deixou a validade permanente, se estava vencido, primeiro você tem que regularizar a validade dele, para aí então ela ser permanente. Se não estava vencido ainda, você só vai lá e substitui o papel pelo papel permanente e acabou, tá tudo resolvido, né? De forma online e tal, sem grandes problemas. Então aquele lá que fala lá de vencimento, aquele e-mail não é direcionado a você. Aquele e-mail é direcionado às pessoas que têm arma registrada, mas que não têm o porte por prerrogativa de função. E os aposentados? Os aposentados já estavam com o CRAF emitido, né? O CRAF dele volta a ter validade. Porque a validade permanente é enquanto você estiver na ativa. Exatamente. Aposentou, ele passa a ter validade, que a validade é de 10 anos. Isso. Né? Bom, nesse bloco, Vilar, nós vamos tratar da infeliz notícia que nós recebemos de uma fala, no mínimo desastrosa, que o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, fez lá fez a fala numa entrevista que ele dava lá para a Jovem Pan e falava sobre segurança pública, né, Vilar? Exatamente, né? É assim, totalmente infeliz. Ali dali eu acho que não consegui tirar nada que interessa ali, né? Porque quando ele fala do kit de polícia comunitária, é desarmado. É um conjunto de equipamentos, né, para a filosofia de polícia comunitária, que é excelente a filosofia, mas você precisa fazer com que o agente na ponta da linha tenha a capacidade de executar o serviço. Sim. Né? Se ele não consegue executar o serviço porque está desarmado, fica difícil. Né? Então, é um kit, né, do Ministério da Justiça lá, de polícia comunitária. A fala dele, Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos dar colocar um trechinho do vídeo dele, do que ele falou. Certo. Dr. Sarrubo, falando em SUSP, desde 2018, já considera as guardas civis municipais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, reconhecendo ali a segurança da municipalidade. Quais são os principais projetos da Senasp, em relação a propor para que os municípios possam fortalecer as suas guardas civis municipais? Olha, eu sou um entusiasta das guardas municipais, das guardas civis, não é? Entendo que elas não devem ser polícia. Então, Márcio, assim, só pode ser, assim, o problema é que não dá para alegar desconhecimento. Não mesmo. Porque ele é o secretário nacional de Segurança Pública. E promotor do Ministério Público de São Paulo. Exatamente. Ou seja, tem conhecimento pleno do que as guardas municipais aqui no nosso estado de São Paulo fazem. Sim. Né?
eu vou falar com mais propriedade da nossa guarda, né? Então, dados aqui que o Rafael passou para mim, que até o mês passado, né, até novembro, acho que é outubro, os dados são de outubro, a guarda tinha atendido 21.377 ocorrências. Dessas ocorrências, 7.000 ocorrências policiais. A gente atende um monte de ocorrências, mas dessas, 7.000 ocorrências policiais. Nós temos os dados, nós estamos transmitindo aqui para os vereadores, né? Mandamos para os ministros do Supremo, da quantidade de ocorrências de flagrantes feitos pela Guarda Civil Metropolitana no ano passado, que corresponde a 13% dos flagrantes aqui na capital de São Paulo. Então, ou seja, o secretário nacional de Segurança Pública, ele tem esses dados, ele tem acesso a essa informação, né? Senão não tinha InfoSeg, não tinha um monte de dados aí que estão com o governo federal, mas que são abastecidos a partir dos sistemas estaduais, né? E assim, me parece uma espécie de ativismo da parte dele, que é terrível para a sociedade. Exato. Eu fiz um apontamento lá, Marcelo, lá nesse programa lá da Jovem Pan, e aí foi assim, se para o Sarrubo a palavra polícia é sinônimo de violência estatal, o que o governo federal está fazendo para corrigir? Porque para ele falar assim, olha, eu não acho que a guarda tem que ser polícia, porque a guarda tem uma vocação de polícia comunitária, não sei o quê. Então, ou seja, o outro termo polícia só pode ser que não é comunitário, que é algum tipo de violência e tal. Quando você olha esses mesmos dados aqui no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o índice de morte em serviço pela Guarda de São Paulo é 0. Então, que tipo de polícia é boa para o Sarrubo? Pois é. Eu tenho essa dúvida. Porque se nós, que prendemos bastante, né? Que alguém está cometendo crime. Se não tivesse cometendo crime, não ia preso. Prendemos bastante, mas não tiramos a vida de ninguém, qual é a polícia que o secretário nacional de Segurança Pública quer? Porque eu quero uma polícia totalmente profissional. Se tiver que eventualmente usar força letal, ela tem que estar preparada para aquilo, tem que estar equipada para aquilo. Justamente. Outra fala, Marcelo, só para te passar a palavra, ele fala que tem dificuldade de fiscalizar todos os municípios do Brasil. Ué, o Ministério Público não fiscaliza o município? Pois é. Quer dizer, o prefeito lá longe, ele pode roubar à vontade o dinheiro público, que o Ministério Público não vai ver ele roubando? Eu queria entender isso aí. Porque se tem uma prefeitura e o Ministério Público fiscaliza, qual a dificuldade de fiscalizar a guarda? Pois é. É uma fala, Vilar, que a gente tem ouvido recorrentemente, né? Que é essa questão de falar assim, as guardas municipais não têm órgão fiscalizador para a gente... Assim, não reflete a realidade. Com certeza, né? não. Porque se a guarda não tem órgão fiscalizador, não tem porte de arma. Porque um dos requisitos para ter o porte de arma é ter órgão fiscalizador. Nossa, né? Rubens, não queria falar para você, não. Mas você é o chefe desse órgão. Pois é. Né? E me admira bastante essa fala, Vilar, porque nós estivemos com o secretário Sarrubo em Brasília, numa reunião, e a fala dele conosco lá foi completamente diferente disso. Né? Ele falava, por exemplo, que ele, enquanto promotor aqui no Ministério Público de São Paulo, ele atuou em muitos casos, em muitas ocorrências que foram solucionadas pela Guarda Civil Metropolitana. Um monte aí, né? E ele sempre atuou na defesa daquele órgão como órgão policial. Sim. Ele é um dos procuradores que jamais falou pro juiz, solta o ladrão porque a guarda não é polícia. Jamais ele fez isso. Bem pelo contrário. Quando a prisão era por um guarda civil metropolitano, ele falava assim, ratifique-se a prisão. Exatamente. Né? O camarada cometeu um crime, ele tem que ser preso. Então, surpreendeu essa fala. Negativamente. Eu não sei, exatamente, negativamente. Não sei se o contexto não o contexto da entrevista, tá? O contexto do cenário nacional, né? Dada aí essas últimas notícias que num dia só aparece gente morta aí para todo lado aí, e violência policial sendo destaque nas manchetes. Eu não sei se esse contexto fez ele dar esse tipo de fala. Vai virar tudo guarda, então. Guarda Federal, Guarda Militar do Estado, Guarda Civil do Estado, Guarda Civil do município. Pois é. Porque assim, é triste, né, Marcelo? Então, e dos órgãos de segurança pública, a Guarda Civil Metropolitana, como você bem disse, é a mais comunitária. Não tem como dizer que não é. É a essência nossa. Exatamente, é a essência. Justamente por ser próxima ao cidadão. Sim. Dos órgãos policiais, é a polícia mais próxima ao cidadão. Em que pese a polícia militar exercer um policiamento também
que está muito próximo ao cidadão, os contextos são diferentes. Isso. E a própria comunidade vê o guarda de forma diferente do que vê a polícia militar. Não depreciando, não tirando o mérito da polícia militar, mas ela, por ser naturalmente mais repressiva, acaba afastando um pouco Por exemplo, Vilar, assim, para você entender e para ser bem claro, você está passando, nós que somos da segurança pública, você está passando numa rua que tem um policial militar lá, você, bom dia, tal. O cidadão não faz isso. O cidadão ele não se aproxima do policial para dar um bom dia, para oferecer uma água, oferecer um café, porque às vezes ele tem receio de tomar uma chamada ou ser abordado, porque ele está se aproximando, porque o policial, por instinto, quando alguém se aproxima, mão na arma. Né? Com guarda é diferente. Com guarda diferente, as pessoas são muito próximas do guarda. Então, aquela senhorinha que está varrendo a rua, ela atravessa a rua para bater papo, para dar um bom dia e tal. É diferente o contexto. Né? E aí a fala do Sarrubo, ela destrói esse contexto. É totalmente desconexa com essa realidade que a gente conhece, né, Vilar? Exatamente. E para o nosso repúdio aqui, né, a fala infeliz do secretário nacional de segurança pública. Vamos deixar um vídeo aqui, né, Marcelo? Vamos mostrar. Tomara que ele assista, fique por dentro e fique mais inteirado. É isso aí. Aqui na central da Smart Sampa, nós contamos com 256 agentes, divididos em 4 turnos, num período de 24 horas. Também contamos com uma multiagência, que recebemos o auxílio e o reforço da Defesa Civil, CET, entre outros órgãos. O diferencial das câmeras é a tecnologia de reconhecimento facial, o reconhecimento de pessoas foragidas, também a procura de pessoas desaparecidas e a identificação de placas de veículos roubados. Além das câmeras, nós possuímos equipamentos de última geração como os drones, que reforçam a segurança. Entre eles, o nosso Smart Dog, que é o nosso cão robô. O Smart Dog, apesar de não voar, tem tecnologia de reconhecimento facial e que é usado em grandes eventos, como ocorreu na Fórmula 1 de 2024. Além disso, nosso sistema permite integração com outras forças, como, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Defesa Civil e SAMU. Vilar, essa semana teve uma homenagem que eu entendi como uma demonstração de respeito institucional. Sim. Diante das divergências, né, que o sindicato, junto ao governo, junto ao comando, né, que umas vezes são mais acirradas, né, essa homenagem demonstra aí uma maturidade das instituições. Né? É verdade, Carlão, porque na verdade é um processo de construção. Nós estamos num processo de construção da nossa Polícia Municipal de São Paulo. O sindicato fazendo a parte dele, defendendo ali o policial, e né, o comando, a secretaria, nos ajudando e ajudando muito. Às vezes tem divergência, né? Mas aí as imagens vão mostrar para vocês. Nós tivemos aqui o nosso presidente Márcio, né, o nosso diretor, o Rademacher, e o Evandro, né, que eles foram agraciados com a Láurea de 5º grau nesse evento, que ocorreu lá no consulado da Coreia do Sul, né, Carlão? E eu achei interessante que os palestrantes reconhecem o papel fundamental do sindicato e teve alguns que viram até como uma espécie de ouvidoria do próprio trabalhador, né? Sim, então é um reconhecimento de que, assim, o contraponto existe, mas ele é dentro da urbanidade e ele está sendo feito para o bem da guarda. Não é um contraponto político ou de politicagem, né? É o contraponto, olha, existe um problema e nós precisamos solucionar o problema. Então, mais do que merecido pela luta desses nossos 3 diretores aqui, que, né, são conhecidos aqui de longa data aqui dos nossos policiais, né? E agradecer o comando também pelo reconhecimento, né?
Ô, Vila, aproveitando o bloco anterior do nosso ministro, o secretário, né? Secretário Nacional de Segurança Pública. Do Mário Senasp. Sarrubo. E vamos falar um pouquinho de uma ocorrência muito triste envolvendo o Guarda Civil, lá em Montemor, né? Cidade de Montemor, São Paulo, né? Exatamente. Que eu acredito que o Mário Sarrubo, né? Sim. Acabou não vendo, né? Para ver a situação das guardas, né? E eu estranho, né? Como a segurança é dever do Estado, como os entes federados não participar? Só 2 entes federados participar. Não, assim, tem reportagem que diz que depois chega o BAEP, né? Mas o fato é o seguinte, né? Primeiro, a gente lamentar a morte de uma pessoa. Segundo, lamentar a morte de um agente aplicador da lei. Né? Os policiais são agentes aplicadores da lei. Somos nós que fazemos com que a sociedade funcione. Senão isso aqui era uma balbúrdia, uma anarquia. Cada um ia fazer o que queria, né? E não ia dar nada. Inclusive, o autor lá do homicídio, ele era procurado por feminicídio, né? As reportagens dão conta disso, né? E assim, você vai ver uma imagem aqui na tela, que tem as viaturas da Polícia Civil, né? E da Guarda. E assim, olha que paradoxo que nós vivemos aqui no Brasil. Então, Montemor tem uma guarda já relativamente até antiga, né? E com certeza, se a Polícia Civil pediu apoio da guarda, é porque a guarda tem o costume de apoiar, tem a técnica para apoiar, tem a capacidade técnica de executar o trabalho e vem fazendo. Porque se você chama um órgão que dá algum problema, você não chama mais. Fala, não, deixa esses caras de fora, porque senão dá problema, né? Não, e derruba aquela tese que o guarda não está preparado, né? Que o guarda não tem experiência suficiente para lidar com ocorrência de alto grau de risco. Exato. Né? Se essa guarda não tivesse, a Polícia Civil não ia chamar. Exatamente, né? E aí, Carlão, chamar aqui a atenção das pessoas. O guarda já sabe, nós vamos falar aqui, o guarda já sabe. Mas para as pessoas que assistem ao nosso programa e que não são guardas, você tem lá no mesmo local um policial que tem direito à aposentadoria especial. É boa. E você tem um policial que é cerceado o direito dele de ter aposentadoria especial. Agora pergunta para a bala da arma do criminoso lá se ela escolheu quem que ela ia acertar. Eles estavam lá para cumprir a lei. Tanto o policial civil quanto os guardas municipais. E a bala disparada pelo criminoso acertou, infelizmente, a cabeça do GCM. Então, ou seja, né, para você que está assistindo aí, político, né, ou você que gosta de fazer uma crítica para as guardas, acha que a gente tem algum benefício, sei lá, alguma coisa assim, nós sofremos dos mesmos problemas que acometem os outros policiais. E o que nós estamos buscando é a mesma acolhida que a lei dá para os outros policiais. E assim, é triste falar que você consegue enxergar isso quando você tem uma tragédia. No dia a dia está tudo normal. A pessoa chega para trabalhar, termina o trabalho, vai para casa, não aconteceu nada. Então, não há um princípio de sensibilizar. E aí, infelizmente, quando você tem uma tragédia dessa, que um pai de família, né, um defensor da lei, a pessoa que dedica a sua vida a fazer com que a sociedade funcione bem e perde a sua vida, é que é possível enxergar que, assim, por que o tratamento é diferente? Eu queria entender. Porque o problema é igual. E cabe um alerta, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Mais de 300 deputados assinarem. Você que assinou, não se deixe levar, né, por argumentos pífios. Exatamente. Né? Né? Não deixa. E não deixa. Nós vamos cobrar, né, Carlão? Isso. Nós temos que cobrar. O ano de 2025, vocês podem consertar essa injustiça. Tá aqui, ó. Exatamente. Nós não estamos usando isso aqui à toa, porque nós estamos sofrendo na alma e na carne. E sabe qual vai ser a parte mais triste de tudo isso daí, Carlão? Quando a família desse policial for lá pegar a pensão dele. Vixe. Porque dependendo da idade da esposa, né? Vai ser a segunda tragédia. A primeira tragédia é a perda da vida dele. A segunda tragédia é que a legislação atual desampara completamente a família dele. De cara é 50%. Ele deu a vida dele pela nossa sociedade, e a nossa sociedade brasileira sequer vai amparar a família dele. Você que é deputado, mude essa realidade.
nós praticamente nós somos a única força de segurança pública que estamos aí, ó, junto com o povo, em todos os municípios do Brasil, né, que não tiver esse olhar para nós. E, por favor, né, não deixe que a morte do GCM Moitinho fique em vão, né? Verdade. Vamos fazer essa mudança. Chegamos ao fim de mais um Fique por Dentro. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. E também um agradecimento especial à família Sindiguarda, que mantém toda essa estrutura, né? E eu vi lá ter o último recadinho para nós aí. Verdade, ô Carlão. É aquele recado para você que não é inscrito. Vai lá, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, já sabe, para ter toda essa informação na palma da sua mão, basta você clicar ali no sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.